Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, vamos dar início à nossa série de estudos sobre plantação de igrejas. Então, irmãos, nessa primeira parte, nós vamos estar falando sobre planejamento, irmãos. E dentro deste tema e subtema, irmãos, vamos estar falando sobre as vertentes do planejamento para plantar igreja, que resume-se em 3 vertentes. Número 1, convicção espiritual. Número 2, clareza na visão. E número 3, organização prática, irmãos. Irmãos, convicção espiritual é quando nós temos a certeza da nossa chamada. É quando, de fato, nós temos a convicção que Deus nos chamou para a obra missionária, irmãos. E, em segundo lugar, clareza na visão. Clareza, isso refere-se ao preparo, à capacitação, né? E quando se há aquela objetividade em se preparar para o campo missionário, irmãos, viu? Então, irmãos, o plantador de igreja precisa estar preparado, capacitado, né? Eu falei, né, quando eu estava falando sobre a grande comissão, sobre, né, a capacitação do plantador de igreja. Ele não pode ser somente um evangelizador, não pode ser somente um ganhador de almas, um discipulador, ele tem que ser tudo isso. E mais ainda, saber muito bem liderar, porque ele vai plantar a igreja para admitir o novo convertido, aqueles que aceitarem a fé, a vida da igreja. Então, tudo isso aí, irmãos, são características de um verdadeiro plantador de igreja. Então, irmãos, ele precisa ter clareza na visão. Em terceiro lugar, organização prática. Então, irmãos, ele tem que organizar tudo, viu? E isso de forma prática, viu? E nós observamos muito bem a trajetória de Paulo, quando ele, na verdade, organizava a viagem missionária. Ele ia, anunciava as boas novas, as pessoas se convertiam, ele já de imediato já preparava as pessoas, né, no discipulado e depois o preparo para o ministério, irmãos. E é tanto que o texto fala lá, né, que ele estabelecia presbítero de cidade em cidade. Isso mostra, né, que ele tinha uma organização prática com relação, né, a sua chamada e com relação a plantar igreja, irmãos. Paulo era bem metódico, irmãos, e bem objetivo, viu? Paulo, viu? Ele é bem objetivo, ele não parava muito, né, para pensar, né? Porque quando se para muito para pensar, a pessoa perde muito tempo, gasta-se muito tempo. Então, se faz necessário planejar muito bem antes para que todo o trabalho venha dar certo e tenha um bom andamento, queridos. Então, irmãos, essas 3 considerações em primeiro plano para quem quer plantar igrejas era imprescindível, era indispensável, queridos, para que o plantador de igrejas venha ter sucesso e êxito na sua missão, viu? Isso vale primeiramente para o pastor de igreja, para o líder, irmãos, porque quando fala-se em plantar igreja, fala-se em abrir filiais. Então ele precisa ter isso em mente para que o seu ministério venha crescer, para que o seu ministério venha multiplicar. E com isso, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E que quem ganha com isso não somos nós, mas sim o reino de Deus, que é povoado, né? E dando também prejuízo a Satanás e ao seu reino, viu? Deus abençoe em nome de Jesus.